Está na hora de conferir e celebrar esse momento tão esperado pelos alunos. Na primeira palestra do simpósio, vamos ouvir algo que nos traz esperança. O palestrante chegou ao curso com muitas expectativas de aperfeiçoar sua oratória para poder compartilhar melhor a sua fé. Vamos conhecer sobre a salvação por meio de Jesus, que dá perdão, cura e reconciliação com Deus, com o tema O Resgate, nossa salvação dos escombros do pecado. Aplausos para o palestrante Igor Menezes Augusto. Imagine um prédio que desaba e um homem fica preso nos escombros. Ele está vivo, mas não consegue sair sozinho. Vou pedir, por favor, para projetar a imagem. Ele só consegue gritar por ajuda e esperar o resgate. Essa é a nossa situação espiritual. Por causa do pecado herdado de Adão e Eva, todos nós ficamos presos debaixo dos escombros do pecado e da morte. Não conseguimos nos libertar sozinhos. Eu vou ler um texto que está na Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 7, o versículo é o 22 ao 24, que diz assim: Eu realmente tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem que sou no íntimo, mas vejo em meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente, e me levando cativo à lei do pecado, que está no meu corpo. Homem miserável que eu sou, quem me livrará do corpo que é submetido a essa morte? Então aqui o apóstolo Paulo estava se referindo ao pecado preso, que ele está preso ao pecado herdado, né? Que todos nós estamos, que leva à morte. Eu vou ler também um texto, está em Romanos 6, 23, que diz assim: Pois o salário pago pelo pecado é a morte, mas a dádiva que Deus dá é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Logo em seguida, Paulo responde com confiança, pois há esperança. Romanos 7, 25. Eu vou ler. Diz assim: Dou graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, com a minha mente, eu mesmo sou escravo da lei de Deus, mas com a minha carne, escravo da lei do pecado. Então, o resgate de Jesus nos salva de 3 formas maravilhosas. A primeira delas é o perdão dos nossos pecados. Todos pecamos em palavras e ações. Eclesiastes 7,20 diz que não há homem justo que faça o bem e nunca peque. Até coisas que pensamos ou falamos pode ser pecado, mas o sangue de Jesus nos lava, nos purifica. Eu vou ler mais um texto que está no livro de Efésios, no capítulo 1, e o versículo é o 7, que diz assim, Efésios 1, 7. Por intermédio dele, temos o livramento por resgate, por meio do sangue dele. Sim, o perdão das nossas falhas, segundo as riquezas da sua bondade imerecida. Então, Jeová é sempre pronto a perdoar. Aqui, Jeová se refere ao nome de Deus. O nome de Deus, Jeová, aparece nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, mais de 7.000 vezes. Quando fizeram a tradução do grego para o hebraico, do hebraico para o grego, tiraram Jeová, substituíram por Senhor, Deus e Todo-Poderoso. Então muitas pessoas não conhecem o nome de Deus, que é Jeová. Em Salmo 83,18 diz que para que todos saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Então ele quer que nós os conheçamos e santifiquemos o nome dele, né? Eu vou ler mais um texto aqui que está em Salmo 86,5, que é um salmo do rei Davi, que foi escrito pelo rei Davi, que diz assim, Salmo 86,5: Porque tu, ó Jeová, és bom e estás sempre pronto a perdoar. É imenso o teu amor leal por todos os que te invocam. Ouve minha oração, ó Jeová, e preste atenção às minhas súplicas por ajuda. Invoco a ti no dia da minha aflição, certo de que tu me responderás. Não há ninguém igual a ti entre os deuses, ó Jeová, não há obras iguais às tuas. Então, não precisamos carregar a culpa do passado se nos arrependermos. O sangue de Jesus nos purifica, nos lava de todo o pecado. Tem mais um texto que está em 1 João, capítulo 1,
O versículo é o 7, que diz assim: No entanto, se estamos andando na luz, assim como Ele mesmo está na luz, estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se fazemos a declaração, não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se fazemos a declaração, nós não pecamos, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O segundo benefício do resgate de Jesus Cristo é a cura da nossa condição pecaminosa. Então o pecado nos deixou imperfeitos, doenças, imperfeição, morte. Adão e Eva sentiram culpa, vergonha e ansiedade logo após pecar. Até bebês morrem por isso. Nós também sentimos isso. Mas o resgate de Jesus nos dá uma esperança maravilhosa. O texto está em Romanos 8:21, diz que a própria criação será libertada da escravidão à decadência. No maravilhoso novo mundo criado por Deus, não teremos mais doenças, velhice, ansiedade, nem morte. Viveremos sob o governo justo do príncipe da paz, Jesus Cristo. E ele nos ensinou a orar pela vida do reino na oração do Pai Nosso, que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. Então ele pede para que nós oremos pela vinda do reino de Deus. E quando esse reino de Deus vier, muitas coisas boas vão acontecer. Nossa esperança é como uma âncora firme, como diz o texto em Hebreus 6:19. O terceiro benefício do resgate de Jesus é a reconciliação com Deus, com Jeová. Porque o pecado criou inimizade entre nós e Deus. Abacuque 1:13 diz que os olhos de Deus, de Jeová, são puros demais para ver o mal. Mas Jesus é o sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Eu vou ler mais um texto que está em 1 João 2:2. É o penúltimo texto dessa noite. E diz assim: E ele é um sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Contudo, não apenas pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. E por meio disto sabemos que o conhecemos, se continuamos a obedecer aos seus mandamentos. Quem diz, eu o conheço, e ainda assim não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele o amor de Deus foi verdadeiramente aperfeiçoado. Por meio disso sabemos que estamos em união com ele. Quem diz que permanece em união com ele, está ele mesmo sobre a obrigação de continuar andando assim como ele andou. Então o resgate satisfez a justiça de Jeová e abriu um caminho para a nossa amizade com ele. E Jeová, ele é rico em misericórdia. Eu vou ler o último texto dessa palestra, que está no livro de Efésios, no capítulo 2, do versículo 4, que diz assim: Mas Deus é rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida junto com Cristo, mesmo quando estávamos mortos, por causa das nossas falhas. Por bondade merecida vocês foram salvos. Além disso, Deus nos levantou junto com Ele e nos fez sentar junto com Ele nos lugares celestiais em união com Cristo Jesus, a fim de que no futuro sistema de coisas, Ele demonstre as riquezas extraordinárias da sua bondade merecida por meio de sua benevolência para conosco em união com Cristo Jesus. Então o resgate não é só para o nosso benefício. Ele responde ao desafio de Satanás no Jardim do Éden. Santifica o nome de Deus Jeová e mostra que ele é um Deus de amor, justiça e sabedoria. Então, quando meditamos no resgate de Jesus Cristo, nosso amor por Jeová e por Jesus aumentam. Mostramos gratidão vivendo de acordo com a vontade de Deus e ajudando outros a conhecer esse maravilhoso presente. Que possamos sempre gritar por ajuda a Jeová e agradecer pelo resgate de Jesus, que nos liberta, que nos salva dos escombros, do pecado e da morte, e nos conduz e nos leva à vida eterna. Esse discurso que foi proferido hoje, eles são feitos nos salões dos reinos ao redor do mundo, em todas as congregações ao redor do mundo. E nesses salões do reino não se fazem coletas de dinheiro e não se cobram entradas. Eu agradeço, uma boa noite, muito obrigado.